Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do projeto, primeira fase da OAB. Pra quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu postei um vídeo explicando como vai funcionar esse projeto, mas pra você participar, basta ser inscrito aqui no canal e ativar os sininhos, tá? E aí, junto com os vídeos, gente, eu vou estar disponibilizando este material, que é o roteiro do vídeo, tá? Nele você vai ter acesso a mapas mentais que eu venho a trazer, a esquemas, a linhas do tempo e também as questões da OAB que a gente vai discutir no final do vídeo e todas as perguntas que a gente vai responder neste vídeo, porque vai ser um estudo dirigido, então feito por meio de perguntas, tá? Para você receber este roteiro, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Então você manda um e-mail pro meu e-mail, tá? Falando que quer se inscrever no projeto para receber os roteiros. Coloca seu e-mail ali que você quer receber onde você quer receber os roteiros, que eu vou estar enviando, tá? Vou cadastrar o seu e-mail e vou estar sempre enviando os roteiros a cada vídeo novo que postar, ok? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. O vídeo de hoje a gente vai começar a tratar da parte geral do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é o livro 1. O ECA, ele é dividido em livro 1 e livro 2. O livro 1 é a parte geral que vai trazer os direitos fundamentais, os princípios, né, da criança e do adolescente. E o livro 2 vai trazer a aplicabilidade desses princípios, dessas regras gerais e desses direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? Então o livro 1 vai dizer quais são e o livro 2 vai dizer como se aplica, como é a prática, tá? Olha, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo a 8 perguntas com base nos artigos 1º ao 6º do ECA, que vai ser o nosso estudo de hoje, que é as disposições preliminares, tá? As perguntas que a gente vai responder qual é a espécie de proteção visada pela lei, a quem se destina tal proteção que a lei visa, se o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado aos maiores de 18 anos, quais direitos gozam os destinatários do ECA, a quem cabe assegurar a concretização dos direitos, né, que são zelados pelo Estatuto, o que é e o que abrange a garantia de prioridade que trata o ECA, o que acontecerá se houver qualquer atentado aos direitos fundamentais da criança e do adolescente e, por último, o que deve ser levado em consideração no momento de interpretação do ECA, e depois a gente parte para a análise de questões de provas anteriores da OAB e também alguns outros tipos de concurso, ok? Então vamos lá, a primeira pergunta é: qual é a espécie de proteção visada pela lei? Rapidinho, no roteiro eu coloquei também aqui em cima as bibliografias que eu utilizei, tá? E vou deixar também disponível na descrição do vídeo as bibliografias que eu utilizei para construir este estudo. Vamos lá. Qual é a espécie de proteção visada pela lei? O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai trazer pra gente que a proteção visada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a proteção integral, tá? O artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio substituir o Código de Menores que a gente tinha lá em 1979, tá? O Código de Menores é de 1979, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, veio então substituir o Código de Menores. No Código de Menores a gente tinha não a proteção integral, mas sim a situação irregular. O que é isso? Significa dizer que no Código de Menores, o Código de Menores, ele não era aplicado em toda criança e todo adolescente, não. Ele só se aplicava à criança e ao adolescente que estava em situação irregular. E quem era criança e adolescente que estava em situação irregular? A situação irregular era algo pré-definido lá no artigo 2º do Código de Menores. Ele dizia o que era situação irregular. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Aqui, a situação irregular compreendia o menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável, as vítimas de maus tratos, os que estavam em perigo moral por se encontrarem em ambientes ou atividades contrários aos bons costumes, o autor de infração penal e ainda todos os menores que apresentasse desvio de conduta em virtude da grave inadaptação familiar ou comunitária. Então, olha só, eram esses as crianças e adolescentes, o menor de idade, que estava em uma situação irregular. Aquele que não tinha os elementos básicos para sua subsistência, ou que
ou que não recebiam esses elementos, esses alimentos, enfim, por parte dos pais, ou faltava parte desses alimentos necessários à sua subsistência, ou que sofriam de maus tratos, ou então tinham praticado infração, ou que tinha aquele desvio de conduta, né? Era meio rebelde porque não se adaptava naquele meio familiar ou comunitário em que ele se enquadrava, em que ele estava ali, né, vivenciando. Tinha uma inadaptação familiar e comunitária. Então esses eram os menores de idade, as crianças e os adolescentes que eram considerados em situação irregular. E esses crianças e adolescentes que estavam considerados em situação irregular, a elas cabia aí, né, o Código de Menores, tá? As crianças e adolescentes que não estavam em situação irregular não tinha proteção pelo Código de Menores. Então, na época do Código de Menores, a gente tinha o chamado juiz de menores. O juiz de menores, ele ficava responsável por esse binômio carência e delinquência. Só cuidava dos casos de menores, né, de crianças e adolescentes, em situações de carência ou de delinquência. Outros casos que não fosse carência ou delinquência, não era competência do juiz de menores, e sim da vara de família, e era regida pelo Código Civil, não pelo Código de Menores. Então, só era regido pelo Código de Menores, só tinha proteção dada pelo Código de Menores os menores de idade que estavam nessa situação irregular, que era baseada aí no binômio carência e delinquência. Ou era carente ou era delinquente, tá? E olha só, o Código de Menores, ele tinha algumas medidas de assistência e de proteção que era visada no Código de Menores, mas para regularizar a situação irregular dos menores de idade, mas geralmente era utilizado. Você levava os menores para internatos, ou se era caso de menor delinquente, você levava eles para os institutos de detenção que eram mantidos pela FEBEM, tá? E lembrando, isso é muito importante, que é uma outra diferença entre o Código de Menores com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que na época do Código de Menores não tinha nenhuma preocupação com a manutenção do vínculo familiar. Isso mudou, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, em qualquer medida que ele adota, seja a colocação da criança ou adolescente em família substituta, da tutela, enfim, da guarda, qualquer coisa, tem que ser mantido ali, tá, o vínculo familiar, a não ser, claro, que não tenha como, né, que seja prejudicial ao interesse do menor. Mas tirando isso, tem uma grande preocupação no Estatuto da Criança e do Adolescente com a manutenção dos vínculos familiares, o que não tinha no Código de Menores. Por quê? Porque era exatamente a família ou a falta da família que causava, que colocava aquele menor de idade na situação irregular. Então, por isso, no Código de Menores não tinha nenhuma preocupação com a manutenção dos vínculos familiares daquela criança, daquele adolescente, tá? Então, gente, a proteção visada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a proteção integral, ou seja, toda criança e todo adolescente, independente de qualquer coisa, tem direito à proteção, é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Diferente do Código de Menores, que só se aplicava às crianças e adolescentes que estavam em situação irregular, o Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado a qualquer criança e a qualquer adolescente, ok? Olha só, vamos fazer aqui uma linha do tempo, um aparato geral, só pra gente saber o que acontece. No âmbito de documentos internacionais, o primeiro documento internacional que veio trazendo uma preocupação, né, com os direitos das crianças e adolescentes foi a Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, promovido pela Liga das Nações, tá? Isso lá em 1924. Depois você tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU de 1959, que foi um marco. Por que um marco, gente? Porque a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU de 1959, ele veio reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direito. E olha só, a nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê os direitos da criança e do adolescente lá no capítulo 7, que começa do artigo 226 e vai até o artigo 230, tá? Mas os direitos da criança e do adolescente está sendo tratado nos artigos 227 até o artigo 229 da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 227 no caput, você vai ver que
que o legislador fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU de 1959 vem exatamente trazendo isso, vem assegurando a criança e o adolescente que ela não pode ser submetida a nenhuma forma de negligência, nenhuma forma de discriminação, nenhuma forma de exploração, violência, crueldade e opressão. É isso uma das coisas que traz essa Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU. Por isso que ela foi um marco fundamental, né, no âmbito, no requisito direitos da criança e do adolescente, tá? Apesar de não ter sido o primeiro documento internacional a avisar os direitos da criança e do adolescente, foi o marco principal, inicial aí dos direitos da criança e do adolescente. E aí o que acontece? Passado o tempo, a ONU percebeu que pela evolução ali dos direitos fundamentais, né, começou a ter uma preocupação maior com os direitos fundamentais. A ONU percebeu que era hora de quê? Era hora de atualizar a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que era lá de 1959, era hora de atualizar. Então o que a ONU fez? Ela reuniu, formou um grupo de trabalho, isso lá em 1989, não, desculpa, o grupo foi formado em 1979, tá? Formou um grupo de trabalho, para quê? Para desenvolver, tá, um novo documento que seria a Convenção, acho que é a Convenção da Criança e do Adolescente. É a Convenção dos Direitos da Criança. Então, em 1979, a ONU organizou um grupo de trabalho para fazer, né, um texto, para desenvolver o texto do que viria a ser a Convenção dos Direitos da Criança. Esse texto, ele saiu em 1989 e foi aprovado em 1989 pela Resolução número 44, tá? E aí, o que acontece? Essa Convenção dos Direitos da Criança, ela foi aonde foi tratado pela primeira vez a doutrina da proteção integral. Então, a doutrina da proteção integral de que visa o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, né, o nosso ECA, ele foi tratado pela primeira vez lá na Convenção dos Direitos da Criança, em 1989, tá? E aí, esse documento, essa Convenção das Crianças de 1989, ele trouxe 3 pilares aí, foi fundado em 3 pilares, 3 princípios aí, que é, primeiro, reconhecer a criança ou adolescente numa condição peculiar de ser em desenvolvimento, pessoa em desenvolvimento, portanto, titular de uma proteção especial. Segundo, crianças e jovens têm direito à convivência familiar. Terceiro, as nações subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos esculpidos na Convenção com absoluta prioridade. Visando essa Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil, né, fez aí em 1990, em 13 de julho de 1990, foi promulgada a Lei 8.069, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo essa proteção integral aí, tá? Em 1990, a gente teve aí, em setembro de 1990, o Encontro Mundial da Cúpula pela Criança, tá? Onde reuniu aí, teve acho que 80 países, dentre estes o Brasil, aonde o Brasil se comprometeu em combater a desnutrição e o analfabetismo, tá? E também a melhorar a saúde das crianças e das mães dessas crianças. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Como eu estava falando, a Constituição Federal ela vai tratar da proteção, vai dar a base da proteção da criança ou adolescente nos artigos 227 ao 229. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio justamente regulamentar os artigos 227 ao 229 da Constituição Federal. E como eu disse para vocês, o
artigo 227 da Constituição Federal, ele traz os direitos fundamentais da criança, tá? Vai trazer lá o rol de direitos fundamentais da criança, que é a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E o artigo 227 da Constituição Federal vai trazer ainda o princípio da prioridade absoluta. O que é isso? Todo ser humano tem direitos fundamentais, óbvio. Mas os direitos, a proteção ao direito fundamental da criança e do adolescente, a efetividade do direito fundamental da criança e do adolescente tem que vir em primeiro lugar. Tem uma prioridade absoluta. Antes de você ir atrás de efetivar os direitos fundamentais dos adultos, das demais pessoas, você tem que dar atenção primária aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Isso é prioridade absoluta, tá? Então, olha só. O artigo 227 da Constituição Federal, então, vai dizer que vai trazer, né, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, vai dizer que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes têm que ser efetivados em primeiro lugar, tem prioridade absoluta. E o artigo 227 da Constituição Federal, ele ainda vai dizer, vai atribuir a responsabilidade desses direitos, a proteção desses direitos, a efetivação desses direitos a três pessoas, a três grupos: ao Estado, à família e a sociedade. Então a Constituição Federal vai dizer que o Estado, a família e a sociedade têm que juntos, de forma solidária, tá, propiciar esses direitos fundamentais da criança e do adolescente. É a sociedade, o Estado e a família conjuntamente, juntos, de forma solidária, que vão garantir a proteção a esses direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? E aí, lembrando aqui, eu já aproveito para fazer um parênteses, que a sociedade, ela vai atuar diretamente na proteção dos direitos da criança e do adolescente através do Conselho Tutelar e também, acho que é Conselho Municipal, não lembro agora. Mas enfim, o Estado, a sociedade e a família vai atuar de forma conjunta para proteger esses direitos da criança e do adolescente. Como eu estava falando, a sociedade vai ter uma atuação direta aí, né? Ela vai proteger os direitos da criança, das suas crianças e seus adolescentes através do Conselho Tutelar, né? Que é um órgão municipal, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adotou uma descentralização administrativa, ou seja, o que significa isso? Significa que levou a responsabilidade para o âmbito municipal. Então agora cada município tem seus conselhos tutelares, né, que vai propiciar que o quê? Que a sociedade atue diretamente na proteção dos direitos de suas crianças e seus adolescentes. Como assim? O conselho tutelar, ele vai levar ao conhecimento da autoridade judiciária os casos que forem de competência da autoridade judiciária, né? Por exemplo, um caso de abandono de incapaz, enfim. E o Conselho Tutelar, ele também vai notificar o Ministério Público, ou seja, dar a notícia, levar a notícia ao Ministério Público de fatos que causem, como pode dizer, violação, né, seja de forma administrativa ou de forma penal, aos direitos da criança e do adolescente. Então qualquer fato que o conselheiro ali no Conselho Tutelar tiver conhecimento, né, de um fato que está violando um direito, seja de forma administrativa ou de forma penal, de uma criança ou de um adolescente, ele tem que levar essa notícia desse fato para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa proceder da forma adequada para sanar essa violação, ok? E o artigo 227 vai dizer pra gente também que tanto o Estado, quanto a família, quanto a sociedade tem que resguardar, ou seja, proteger, né, impedir que a criança e o adolescente vivencie qualquer forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Ou seja, nenhuma criança ou adolescente pode vivenciar, né, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E quando a gente fala
cortou aqui, mas voltando. Quando eu falo negligência, eu também estou falando da negligência por parte do Estado. Isso também é punido, tá? O Estado também não pode ser negligente com a criança e adolescente, ou seja, os deveres do Estado para com a criança e adolescente de disponibilizar saúde, educação, os recursos básicos mínimos para a subsistência da criança e adolescente, se forem negados perante o Estado, esse vai ser responsabilizado também, porque ele também não pode ser negligente frente às crianças e adolescentes, tá? Olha só, ainda no artigo 227 da Constituição Federal, o parágrafo 1º do artigo 227 vai dizer que o Estado vai promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Olha só. Essa assistência que é dada pelo Estado às crianças e adolescentes e jovens aí, a sua saúde, ela tem que observar dois preceitos, que está no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 227. O primeiro preceito é que tem um percentual mínimo de destinação dos recursos, ou seja, o Estado tem que destinar um percentual mínimo de recursos para esses programas aí de assistência, tá? E o segundo preceito é a criação de programa de atendimento, de prevenção para crianças e adolescentes com deficiência. Então, as crianças e adolescentes com deficiência têm que ter um programa de atendimento e de prevenção para estes, tá? Além disso, a Constituição Federal, em outros artigos, também vai prever aí, tá, outras regras específicas da criança e ao adolescente, como, por exemplo, a atuação a atuação do adolescente no mercado de trabalho, tá, que acontece. A Constituição Federal, no artigo 7º, acho que é o inciso 38, mais ou menos, vai trazer pra gente que os menores de 18 anos não podem atuar, tá, em trabalho noturno, perigoso e insalubre. Menor de 18 anos não pode trabalhar em período noturno, em lugar perigoso ou lugar insalubre, tá? Insalubre. E a Constituição Federal, no artigo 7º, ainda vai dizer pra gente que o adolescente, a partir dos 14 anos, tá? A partir dos 14 anos, não pode trabalhar, mas pode ser menor aprendiz. Então, a partir de 14 anos só admite o trabalho aí na condição de menor de aprendiz. Menos de 14 anos, trabalho de forma alguma. De 14 anos adiante, só na modalidade de aprendiz. A partir dos 16 anos, ele pode trabalhar, mas ainda não pode em período noturno, nem perigoso, nem insalubre, nem precário, tá? Tem que ser observado isso e tem que ser dada a condição a esse adolescente de 16 anos também a frequentar a escola. Se o trabalho estiver impedindo ou dificultando, né, o acesso aquele adolescente à escola, também não pode. Por isso que a gente fala não pode ser precário, tá? E a partir dos 18 anos não há restrição, tá? Pode ser noturno, pode ser perigoso, pode ser insalubre, desde que respeite a legislação, né? Recebendo lá os adicionais certinhos, tá? Vai ser importante, isso cai bastante nas questões da ordem, tá? Essa questão aí constitucional da criança e do adolescente, tá? Então você tem que saber. A partir de 14 anos pode trabalhar? Pode, mas só na condição de aprendiz, tá? Menor de 18 anos não pode fazer trabalho insalubre, perigoso ou noturno. E tem as garantias, direitos previdenciários e acesso à escola desses adolescentes que trabalham, tá? Isso também tem que ser respeitado. Beleza, então a gente fecha aí, né, a primeira pergunta, que é qual espécie de proteção visada pela lei. Concluindo, é a proteção integral, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente abrange todas as crianças e todos os adolescentes, independente de qualquer coisa, tá aí para reger a criança e o adolescente, para proteger a criança e o adolescente. Lembrando que, de acordo com a Constituição Federal, essa proteção é feita de forma solidária perante a família, a sociedade e o Estado, tá? A quem se destina tal proteção? O Estatuto da Criança e do Adolescente, próprio nome diz, né? Ele é destinado às crianças e aos adolescentes, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, vai reger as pessoas entre 0 anos de idade até 18 anos de idade. Por que até os 18 anos de idade, gente? Bom, porque essa previsão até os 18 anos de idade é com base no artigo 1º da Convenção da Criança, lá da ONU, né, de 1989, que a gente viu falando aqui.
e também com base no artigo 228 da Constituição Federal e 27 do Código Penal. Tanto o artigo 228 da Constituição Federal quanto o artigo 27 do Código Penal tratam da inimputabilidade penal. Diz que o menor de 18 anos é inimputável penalmente, ou seja, não pode receber uma sanção penal e deve ser regido por uma legislação especial. Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma legislação especial para reger o menor de 18 anos, aí esse que tem entre 0 a 18 anos, tá? E olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, faz a distinção de quem é criança e de quem é adolescente. Seria criança aquele que vai de 0 a 12 anos incompletos de idade. O que são 12 anos incompletos? Até 11 anos e 11 meses. Então, a pessoa que tem de 0 anos de idade até 11 anos e 11 meses é considerado criança. De 12 anos até 18 anos é considerado adolescente. Gente, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz essa distinção entre quem é criança e quem é adolescente? Por quê? Quando a gente for, quem está fazendo leitura seca do Estatuto, ou já fez leitura seca do ECA, ou desenrolar desses vídeos aqui, vocês vão começar a perceber que tem alguns dispositivos do ECA que é feito só para criança, né, que vai destinar só a criança, assim como tem alguns dispositivos do ECA que vai ser destinado apenas ao adolescente. Por isso a distinção de quem é criança e quem é adolescente. Por quê? Porque devido ao nível de desenvolvimento da criança para com o adolescente, eles têm que ter em algum momento algumas diferenciações em tratamento. Por exemplo, ao adolescente você tem algumas medidas socioeducativas no caso do cometimento de infrações, né? Como, por exemplo, a medida socioeducativa de internação, que a gente vai ver no caso de infrações graves cometidas por adolescentes, ou seja, aquele que tem entre 12 a 18 anos de idade, ok? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. É isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina, né, a proteger a criança e o adolescente, sendo criança de 0 a 12 anos incompleto e adolescente aí entre 12 a 18 anos de idade, tá? Está lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma observação que, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fala do menor, tá? Você não usa o termo menor como um sinônimo de criança e adolescente, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala de criança e fala de adolescente. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver no final do vídeo questões da OAB que usam isso como um pouquinho de pegadinha. Você acaba errando por associar menor como gênero de criança e adolescente. Não. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da criança e do adolescente separadamente. Você não tem essa expressão menor como gênero de criança e adolescente, tá? Se atentam a isso, tá? Que isso acaba pegando gente nas questões mais fáceis. Terceira pergunta aí. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser aplicado aos maiores de 18 anos? Olha só. O que acontece? O parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer pra gente que, excepcionalmente, o ECA ele vai ser aplicado de forma excepcional, nos casos previstos na lei, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Tá? Então, de forma excepcional, se aplica aos 18 ou 21 anos de idade. Então, a resposta seria sim, pode ser aplicado aos maiores de 18 anos. Só que o que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990, ou seja, anterior ao nosso atual Código Civil, que é de 2002. Ou seja, na época em que foi implementada a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. E o Código Civil de 1916 colocava a maioridade civil não aos 18 anos como é hoje, mas sim aos 21 anos de idade. Por isso tem algumas regras que são trazidas aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque antes a pessoa só atingia a maioridade até os 21 anos de idade. Então tem dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente que visava essa legislação anterior, como por exemplo a adoção, né? Que agora a adoção dos maiores é tratada, a partir dos 18 anos, é tratada no Código Civil, não mais no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque com o Código Civil de 2002, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente não vai mais reger essas questões civis aí.
Por quê? Porque o Código de 2002, Código Civil de 2002, prevê a maioridade civil aos 18 anos, não mais aos 21. Então, gente, porque, olha, isso é complicadinho, por quê? Porque aí nasce pra gente 3 correntes doutrinárias aí, tá? Tem uma primeira corrente que acredita que o Código Civil de 2002, ele derrogou, né, teve uma derrogação do parágrafo 2º, do parágrafo último, do parágrafo único do artigo 2º do ECA, ou seja, não existe mais esse parágrafo. Essa é a primeira corrente, mas essa corrente não é adotada, tá? Não é um posicionamento majoritário aí da doutrina, só uma partezinha dela que acredita isso. O posicionamento majoritário da doutrina é de que o parágrafo único do artigo 2º, ele só se aplica em um caso, que é no caso da medida socioeducativa de internação. Por quê? Depois a gente vai ver no Estatuto da Criança e Adolescente mais pra frente, que a medida socioeducativa de internação, o adolescente ser internado, né, ela pode durar apenas 3 anos. E aí tem um dispositivo, que é o artigo 121, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala que aos 21 anos a liberdade é compulsória, ou seja, obrigatória. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, vamos supor que na véspera de você completar 18 anos, você é pego aí praticando uma infração grave, né? E como você ainda é regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, porque ainda não completou 18 anos, você pega uma medida socioeducativa de internação. E aí você pode ficar 3 anos nessa medida. Ou seja, 18, 19, 20 e 21. Ou seja, o artigo 121, parágrafo 5º do ECA vai dizer que aos 21 é obrigatória a saída desse jovem ali da medida socioeducativa de internação. Por quê? Porque completou os 3 anos. Então, nesse caso, diz que excepcionalmente é aplicado o ECA ao maior de 18 anos, tá? E aí tem a terceira corrente, que é adotada pela banca, tá? Pelos exames da OAB, você vai adotar essa terceira corrente, que ela fala o seguinte, que o artigo 2º, parágrafo único do ECA, não aplica as relações civis em face do regramento posterior do Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil para os 18 anos, ou seja, essa corrente, ela não impede a segunda corrente que a gente acabou de ver, né? Ou seja, resumindo, o que você tem que entender? Você tem que entender que o artigo 2º, parágrafo único do ECA só se aplica, ou seja, o ECA só se aplica aos maiores de 18 anos, no caso, aos maiores de 18 anos, no caso de medida socioeducativa de internação. Você foi internado antes dos 18 anos, vai permanecer até os 21. Vai aplicar para você ali o ECA, então, artigo 121, parágrafo 5º, que diz que quando completou 21 anos, a liberdade é compulsória, obrigatória. Mas no âmbito civil não se aplica essa exceção, ou seja, os dispositivos do ECA que tratam do âmbito civil, que aplicam no âmbito civil o Estatuto da Criança e Adolescente ao maior de 18 anos, não existe mais, tá? Não é mais adotado. Então, não se aplica mais o ECA aos maiores de 18 anos no âmbito civil. Só se aplica o ECA aos maiores de 18 anos no caso da medida socioeducativa, artigo 121, parágrafo 5º do ECA, beleza? Então, quando a gente for estudar, ver no finalzinho do vídeo, para resolver as questões, vai ficar mais claro isso pra mente de vocês. A gente vai ver como é o posicionamento da banca, tá? Dos exames da OAB. Mas realmente isso é o mais coerente, tá? Então, a terceira pergunta, se o ECA pode ser aplicado aos maiores de 18 anos, sim, pode ser aplicado em caso excepcional, que é no caso da medida socioeducativa de internação, artigo 121, parágrafo único do ECA, tá? Não é aplicado no âmbito civil mais, tá? Artigo 4º. De quais direitos gozam os destinatários do Estatuto? Isso está no artigo 3º, tá? É um artigo bem exaustivo. O que acontece, gente? A criança e o adolescente, antes de ser criança e antes de ser adolescente, são seres humanos como qualquer outros. Então, como qualquer outro ser humano, a criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais, beleza? Então, criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais.
por ser humano antes de ser criança e de ser adolescente. Só que, pela condição peculiar de ser em desenvolvimento, é cedido à criança e adolescente, além dos direitos fundamentais, alguns direitos também especiais. Esses direitos especiais que gozam a criança e adolescente é para quê? Para permitir, né, o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente em todas as áreas. Então, para que a criança e o adolescente tenham um pleno desenvolvimento, é garantido à criança e ao adolescente direitos especiais, além dos direitos fundamentais que são garantidos a todos os seres humanos, tá? Direitos especiais estes, como direito espiritual, por exemplo, direitos que possibilitem, né, seu desenvolvimento psíquico, seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento, né, mental, psíquico, mesma coisa. E também, como eu falei, o desenvolvimento espiritual também não fica de fora disso. Lembrando que no caso do desenvolvimento espiritual, vai ser observado os princípios religiosos da religião professada por aquela criança e adolescente. Lembrando que essa religião professada pela criança e adolescente pode ser uma religião que veio de berço, né, da família, como pode ser que não, tá? Lembrando aí a liberdade religiosa que também é garantida à criança e adolescente, tá? Toda criança e adolescente também tem direito à liberdade religiosa. Isso, inclusive, está expresso no Estatuto da Criança e Adolescente, acho que lá no artigo 14, não lembro direito, vai falar que toda criança e adolescente goza da liberdade religiosa. Então, a religião não pode ser imposta à criança e adolescente, tem que perceber isso também. Nenhum pai pode exigir que a criança e adolescente professe a mesma fé que ele. Por quê? Porque apesar de ter um nível de discernimento menor, a criança e adolescente também tem resguardada a eles, protegida a eles, né, o direito aí à liberdade religiosa, tá bem? Então essa foi a quarta pergunta. A quinta pergunta é a quem cabe assegurar a concretização desses direitos. Então a próxima pergunta aí, né, 5, a quem cabe assegurar a concretização destes direitos. Gente, isso está no artigo 4º do ECA, tá? O artigo 4º ele vai meio que reproduzir o artigo 227 da Constituição Federal, então não vou falar muito dele, porque eu já falei bastante do artigo 227. Mas assim, quem cabe assegurar a concretização destes direitos é a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Então a família, a comunidade, a sociedade e o poder público vão unir forças para efetivar os direitos da criança, tá? Tá lá no artigo 4º, direitos: vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, tá? Então, família, comunidade, sociedade e poder público vão se unir, vão somar forças para efetivar, para trazer efetividade e concretização dos direitos da criança e do adolescente, tá? E como eu já tinha adiantado para vocês, a participação da comunidade é através da criação do conselho tutelar, tá? Então, cada município tem seu conselho tutelar, que vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tá lá no artigo 132 do Código Civil. Cada município vai eleger cidadãos locais, tá? Para formar o conselho. Pelo menos um conselho com mandato de 3 anos, sendo composto aí por 5 membros cada conselho. Então, o conselho tutelar é composto por 5 membros eleitos pela aquela comunidade ali, tá? Os cidadãos daquela cidade vão votar nos cidadãos daquela cidade para serem eleitos. Lembrando que a votação não é obrigatória, tá? Muita gente nem sabe que tem votação, tá? Mas, enfim, cada município aí tem o seu conselho. Mandato de 3 anos, tá? Então é isso, gente. Cabe a concretização, assegurar a concretização desses direitos, cabe à família, à comunidade, sociedade e poder público conjuntamente, tá? Então a sexta pergunta aí, o que é e o que abrange a garantia de prioridade que trata a lei? Essa garantia de prioridade, gente, é o quê? A criança e o adolescente, né, é o reconhecimento da criança e do adolescente como um ser, né, em desenvolvimento.
um ser em uma condição peculiar de desenvolvimento. Ele não tem uma autonomia como todos nós, como os adultos têm, né? Então a eles é garantida essa prioridade, ou seja, seus direitos devem ser efetivados primeiro, devem ser olhados primeiro, deve ser aquele direito ali que está na frente, entende? Que tem que ser garantido com maior prioridade. Para quê? Para que seja garantida, né, um desenvolvimento pleno daquela criança, daquele adolescente que não tem autonomia, tá? Ou seja, vamos olhar primeiro para eles, porque eles não têm autonomia para fazer tudo sozinhos, tá? Isso que é a garantia de prioridade. E o que abrange essa garantia de prioridade? Está no parágrafo único do artigo 4º, que vai das alíneas A até a linha D, tá? A garantia de prioridade compreende a linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ou seja, situação de perigo, criança vai ser a primeira a receber socorro. É aquela historinha, né, do Titanic afundando, crianças primeiro. É isso, as crianças vão ser as primeiras a receber o socorro ali numa situação de perigo, numa situação qualquer, tá? A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, tá? Então, por exemplo, você chegou ali no hospital com a sua criança, ela vai ser uma das primeiras a ser atendida. É claro, gente, que levando aí em conta o princípio da razoabilidade, né? Se a criança, sei lá, tá com resfriado e tem ali um adulto que tá numa situação totalmente de emergência, risco iminente de vida, é claro que ele vai ser atendido primeiro, tá? Mas em condições ali, né, e razoáveis, a criança, ela tem que ser atendida em primeiro lugar, ela tem que ter essa precedência de atendimento pela condição dela, né, de um ser em desenvolvimento. É claro que ela tem até uma fragilidade frente aos adultos, tá? A linha C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, tá? Então, quando for falar em criação de uma política social pública, uma política voltada à criança e adolescente, uma política pública voltada à criança e adolescente tem que ter prioridade, tá? Na formulação. E a linha D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, ou seja, veio verba ali, a primeira destinação tem que ser voltada à criança e ao adolescente. Eles têm prioridade aí, tem uma destinação privilegiada dos recursos. Gente, essa garantia de prioridade, ela é exigida judicialmente. Como assim exigida judicialmente? Vamos supor que não houve essa preferência, que não houve essa destinação privilegiada dos recursos. Veio um recurso e foi destinado para outra coisa, quando podia ser destinado primeiro ali a criança e adolescente, sei lá, uma questão de escola, uma falta, algo que está faltando ali na escola, enfim. E não foi garantido a isso, veio a verba e não foi destinada a isso primeiro. Pode ser ajuizada pelos legitimados uma ação civil pública, a fim de exigir essa preferência aí, a fim de exigir essa destinação privilegiada dos recursos públicos, beleza? Assim como também pode entrar com uma ação, né, para exigir, por exemplo, que seu filho não foi atendido ali com primazia diante de uma situação de socorro ou diante de um atendimento público, beleza? Então essa foi a pergunta número 6, que fechou o artigo 4º ali, tá? A sétima pergunta aí é o que acontecerá se houver qualquer atentado aos direitos fundamentais da criança ou adolescente. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que vai ser punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vai ser punido na forma da lei. Então, ele não traz aí pra gente qual vai ser a forma de punição. Mas a forma de punição, ela vai ser tratada em outros dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, o que vai acontecer se houver qualquer atentado aos direitos fundamentais da criança e do adolescente? Vai ser essa pessoa, né, que atentou contra os direitos da criança e adolescente, pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser o Estado, tá? Ele vai ser punido na forma da lei, ou seja, de acordo com dispositivos espalhados pelo ECA. Por exemplo, o pai ou o responsável, né, os pais, eles podem perder o pátrio poder, né, de seus filhos, se for provado ali, comprovado, que estavam atentando contra os direitos da criança e adolescente, tá? Assim como também é punido, tá, o atentado aos direitos da criança e adolescente por parte do Estado. Por exemplo, um Estado que foi negligente, tá, que não estava cumprindo com suas obrigações diante da criança e do adolescente. Lembrando que tudo isso é exigível judicialmente. A gente tem no ECA o
A gente tem no ECA o artigo 141, inclusive, que vai garantir à criança e ao adolescente, tá, assistência jurídica gratuita no caso de necessitado, e vai garantir também à criança e ao adolescente o acesso à defensoria pública, o acesso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Tendo aí, como eu falei, assistência jurídica gratuita nos casos, né, no caso de necessitados, tá? Então é isso. O que vai acontecer se você tentou direito de criança e adolescente? Vai ser punido na forma da lei e vai depender, né, dos dispositivos aí espalhados pelo estatuto que a gente vai ver conforme os vídeos, tá? Oitava e última pergunta aí, que é o que deve ser levado em consideração no momento da interpretação do ECA. Está no artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai tratar da hermenêutica do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece, gente? Toda lei, na sua interpretação, ela já tem uma regra geral de interpretação que é dada lá pelo Decreto-Lei número 4.657 de 1942, que é o LINDB, né? Que é a Lei de Introdução do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução do Direito Brasileiro, acho que é o artigo 4º, traz pra gente as regras gerais sobre a interpretação das leis. Mas o legislador do ECA, ele quis ainda prever, né, algumas regras especiais de hermenêutica. Ele vai falar pra gente que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve ser interpretado de acordo com os fins sociais, levando em conta os fins sociais daquela lei, tá? E também o bem comum, fins sociais da lei e também o bem comum. E também, toda vez que você for interpretar o ECA, você não pode esquecer que a criança e o adolescente deve ser visto como um ser, né, em uma condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, um ser imaturo, um ser que ainda está desenvolvendo sua personalidade. Isso sempre tem que ser levado em conta, tá? E aí tem que ser levado em conta sempre o melhor interesse do menor. Ou seja, você vai ver naquele caso concreto qual que é o interesse, assim, o interesse do menor, o que é o melhor para o menor de idade, que é o melhor para aquela criança, aquele adolescente. Isso deve ser sempre levado em conta nas decisões que abrangem aí o ECA, que abrangem aí a criança e o adolescente, beleza? Então, você tem que levar em consideração, no momento que for interpretar o ECA, que a criança e adolescente é um ser em condição peculiar de desenvolvimento, imaturo, desenvolvendo sua personalidade ainda, que você tem que levar em consideração os fins sociais da lei, os fins sociais do estatuto, o bem comum, né, trazido pelo estatuto, e levar em consideração qual é o interesse do menor, da criança, do adolescente, o que é melhor para aquela criança e aquele adolescente. Por exemplo, tem decisão, né, de pais que têm a guarda da criança e do adolescente, mas que temporariamente é passado para uma outra pessoa. Por quê? Por conta de um conflito de interesse ali, e para preservar o interesse do menor, para preservar ali, né, o que é melhor para aquela criança, aquele adolescente, é passado provisoriamente para outra pessoa, ok? Por conta daquele conflito de interesse. Bom, gente, vou fazer o seguinte, eu ia fazer a resolução de questões com vocês agora, mas já tá muito cansativo, muito longo esse vídeo. Então eu vou dividir, eu vou fazer um vídeo só com as resoluções de questões, eu vou colocar o título. Resoluções de questões da aula 1 ECA, aí vocês vão saber, tá? Que é as resoluções de questões desta aula aqui, tá? Mas de qualquer forma, já vão fazendo aí as questões que eu vou mandar pra vocês junto com o roteiro, tá? Pra gente poder mesmo tirar as dúvidas na aula, no vídeo de resoluções, beleza? Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero ter sido útil e desculpa aí que ficou bem grande o vídeo, mas eu consegui falar tudo, todos os detalhes, tá? Então até o próximo vídeo.